Sejam bem-vindos a mais um episódio do Piramidal Cast. E hoje eu trouxe dois convidados, neurocirurgiões jovens, que vão dar várias dicas pra gente sobre a residência de neurocirurgia. Então, segue a vinheta. Então, para começar, eu trouxe hoje o meu amigo Jaime, que é um jovem neurocirurgião, formou já tem 2 anos. Hoje ele é neurocirurgião pediátrico, trabalha em vários hospitais aqui em Belo Horizonte. E minha outra amiga, Rayane, que também é uma jovem neurocirurgiã, acabou a residência ano passado. E atualmente é tenente da Polícia Militar aqui de Belo Horizonte. E também é fellowship em neurocirurgia pediátrica. Sejam bem-vindos. Se vocês quiserem se apresentar. Eu acho que você já falou um pouco de tudo já. Da gente. Isso aí. Então, o tema do nosso podcast de hoje é residência de neurocirurgia. Por que eu fiz e agora? E agora eu vou deixar com vocês, até para me darem várias dicas boas de como ter sucesso. Mais, sucesso na carreira, que só de ser neurocirurgião acho que já vai ser uma coisa maravilhosa. Pelo menos na minha visão, né, Jaime? Então, eu vou falar um pouquinho por que eu fiz neurocirurgia. A minha história na neurocirurgia começou quando eu tinha 14 anos, quando ainda estava naquela fase de decidir o que eu iria fazer, minha mãe sempre me pressionando. E aí, o que você vai querer fazer de faculdade? Eu nem tinha parado para pensar nisso ainda. Eu queria mexer com fazenda e ela queria que eu fizesse uma faculdade. E aí mas eu não gosto de estudar, nunca tinha lido um livro inteiro na minha vida, pra você ter ideia. Minhas notas na faculdade, na escola, ensino médio eram bem ruins, era da galera do fundão. E aí, quando eu tinha 14 anos, uma tia minha apresentou um filme pra mim, que chama Mãos Talentosas, a história de Benjamin Carson, eu acho que vocês já devem ter assistido. Sim. Que é a história, inclusive, de um neurocirurgião pediátrico dos Estados Unidos, diretor hoje do Johns Hopkins, senador americano, enfim. E eu sempre gostei muito de histórias de superação, histórias de pessoas improváveis que chegam ao sucesso. E esse filme tinha um ar de arte, um ar clássico, que me chamou muita atenção. E desde então eu associei a neurocirurgia àquela beleza, toda aquela estrutura. Depois disso, eu comecei a estudar o cérebro, fui apaixonando mais ainda. E quando entrei na faculdade, eu comecei a procurar através das ligas acadêmicas, os preceptores de neurocirurgia, professores de anatomia, neurociência. E aí fui me preparando desde o 3º semestre para a residência médica, que eu consegui entrar, graças a Deus, quando eu terminei logo a faculdade. Então, minha escolha pela neurocirurgia foi mais uma questão artística mesmo, assim. Eu tenho a neurocirurgia como uma obra de arte. É por isso que quando eu entro na cirurgia, eu tenho uma liberação de dopamina muito grande. Quando eu estava no 5º ano da faculdade, eu entrei numa cirurgia com o meu preceptor, Luiz Fernando, que para mim foi uma pessoa fundamental na continuação, da escolha da residência de neurocirurgia. E aí ele, na ocasião, me deixou entrar num subdural crônico. E aí, aquele dia foi o dia que a neurocirurgia me escolheu. Eu falo que aquela foi uma das melhores sensações que eu já senti na minha vida. E aí hoje eu entendo que minha dopamina subiu pra caramba, serotonina, e aquilo me fez ter um sistema de querer buscar aquilo cada vez mais. Então foi quando eu tive a certeza de que eu já tinha escolhido a neurocirurgia, mas foi aquele dia que a neurocirurgia me escolheu. Então, como vocês podem ver, eu sou um bobão ainda, apaixonado pela profissão. E agora eu gostaria de saber de vocês. Primeiro o Jaime, depois a Rayane. Por que vocês escolheram neurocirurgia? Bom, minha história com a neurocirurgia ela, assim, tive pouco contato com a neurocirurgia durante a faculdade.
talvez mais por questão de interesse mesmo, sabe? Eu tinha pelo objetivo na graduação realmente me tornar um médico mais completo, voltado realmente para atendimento básico. Sim. E buscava alguns interesses dentro da faculdade voltados para a neuro, mas assim, de uma forma bem despretensiosa. Ia nos estágios, tentava absorver o melhor possível de cada um dos estágios, seja Fazia o que clínica, tinha de fazer. cirurgia, o que eu poderia aprender de básico dali mesmo. E tive contato, sim, com a neurocirurgia, talvez nas situações em pacientes muito graves, coisas que não eram muito instigadoras. Talvez o contato mais forte com a neuro, na verdade, tenha sido a neurofisiologia, a neuroanatomia, que de certa maneira me despertaram algum interesse, e eu acabei fazendo liga. Então tive bastante contato no sentido teórico da coisa. E os pacientes neurológicos do dia a dia no ambulatório, mas não tinha nenhum tipo de pretensão em fazer ou escolher alguma área neurológica na faculdade. Então terminei querendo ir para o mercado de trabalho, para, enfim, fazer meu pé de meia também, e decidi depois, posteriormente, o que eu ia fazer. Lá trabalhando já em loco, já no PSF, no posto de saúde. Aqui em Belo Horizonte mesmo? Ou você chegou a trabalhei voltar em para sua Betim, cidade natal? Trabalhei em Betim, não, nunca fui para minha cidade natal, retornei para lá. Fui para Betim, depois fui pro Pontal, né, perto de Uberaba, Uberlândia, Uberaba, lá. E aí não tinha decidido, estava na época de decidir, eu queria fazer uma residência médica, mas eu não tinha, assim, escolhido de fato. Eu queria algo que me possibilitasse ter contato com o paciente, estar num ambiente misto, um ambiente cirúrgico, um ambiente clínico, né? E tinha algumas que atendiam isso aí. Cirurgia é um protótipo disso, a neurocirurgia, a obstetrícia, Sim. e aos poucos eu fui excluindo. Só que eu fiquei num impasse na hora de escolher a residência médica. Foi bem no ano que eu fui para Santa Vitória, que era uma cidade do Pontal. Já rodou pra caramba, hein? Já rodei bastante. Fui lá pelo Programas Mais Médicos. E aí eu tava na dúvida do que eu ia fazer. Eu até fiz no ano que eu fui para lá. Fiz prova para cirurgia geral, passei, mas não assumi. E aí eu não tinha decidido de fato. Resolvi fazer esse ano. Mas já sabia que era uma área cirúrgica. Era uma área queria. cirúrgica, não tinha outras especialidades que me atendiam sem me dar sem me dar esse contexto todo, sabe? E aí fui, interessante que eu fui e conheci lá um colega que foi pelo mesmo programa e que ia neurocirurgia. Então foi uma coisa meio, sei lá, acho do destino, alguma coisa assim. Aconteceu. Então eu fiquei o ano inteiro conversando com ele sobre a neurocirurgia, sobre o que eu ia fazer, porque eu estava bem perdido no que eu ia fazer. Não é porque eu não gostava de nada, pelo contrário, eu gostava de tudo. Entendi. Eu não sabia o que era eu ia um fazer. médico completo. Tentava. E aí fui conversando com ele e tudo mais, e aí com o passar do tempo eu fui tendendo realmente a escolher a neurocirurgia, mas ainda não... Durante um ano eu não consegui decidir isso de fato, não. Tentei a residência médica, fiz a escolha de neurocirurgia e cirurgia geral. Passei em cirurgia geral, fui chamado depois para neurocirurgia, mas eu não queria assumir nenhuma delas. Porque eu tinha muita dúvida. Ele passou na neurocirurgia, na onde que ele queria exatamente. E aí eu fiquei lá, meio que só. Legal. E aí eu fiquei um ano meio sabático pensando o que eu ia fazer. Aí eu tava fazendo terapia e tudo mais, e aí na terapia, de repente a minha Deu aquele insight. Minha terapeuta perguntou, por que você não faz neurocirurgia? Aí eu falei, não tinha uma resposta. Eu entendi que, na verdade, meu interesse maior é para a área neurológica, para a área de neurocirurgia, só que de alguma maneira eu não queria, sei lá, tinha medo de não dar conta, ser algo muito complexo, porque sempre a neurocirurgia e a neurologia me passaram a imagem de ser uma coisa que é muito fora do habitual. Eu acho que é o que passa para todo mundo, na verdade, né? Que não tem contato como a gente com a neuro. Os outros médicos têm esse olhar de que a neuro é muito difícil, é difícil aprender, e muitas vezes nem se interessa por isso também, né? Então eu tinha uma certa estranheza em relação a isso. Aí resolvi... Falei, não, vou fazer neurocirurgia mesmo, vou tentar neurocirurgia. E aí foi o ano que eu marquei só a neurocirurgia, que é o processo CIADO aqui de Minas Gerais, o CIADO não, o PSU. O PSU. E aí foi que eu marquei e graças a Deus passei. E aí deu certo. Deu certo. Foi quanto tempo do período de terminar a faculdade
até entrar na residência? 3 anos. 3 anos? 3 anos. Então você passou 3 anos clinicando para depois entrar na residência. Clinicando, amadurecendo meu raciocínio clínico, minha relação com os pacientes. Entendi. E a visão mesmo do que eu queria para a residência. Você acha que esse período que você trabalhou antes da residência com médico generalista muda a sua visão depois que você entra na residência? Ou, assim, foi mais uma questão de ocasião, aconteceu de você ter que trabalhar e aí depois você entrou na residência? Porque o que eu vejo muito, né, nessas discussões de quando entrar na residência é justamente se eu trabalho antes ou se eu já entro direto na residência. A minha opinião é que depende. Na sua visão, como é que isso foi para você? Você escolheu esse tempo, né? Você explicou que tinha essa dúvida, mas na sua visão, o médico que trabalha antes da residência, ele está mais preparado para a residência médica de neurocirurgia ou não? Minha visão é a seguinte, se você tiver bem fundamentado que você quer isso, talvez não seja um problema. Pelo menos para mim não era a realidade, porque eu não tinha isso muito bem fundamentado. Eu não conseguiria seguir à frente com a residência de neurocirurgia se eu não tivesse isso muito claro na minha vida. Tivesse certeza que certeza era que assim, isso. não, eu estou disposto a pagar o preço de fazer essa residência e ver o que é. Porque, assim, por mais que a gente tenha na faculdade, tenha lá o que é, mais ou menos, o que é a visão da neurocirurgia, é só você estando lá dentro para você saber o que é o que você passa. Isso é verdade. Como é que seu paciente fica, as angústias que você fica em relação a antes de operar, durante a cirurgia e pós-operatório. Então, essa é uma realidade que você consegue viver, você consegue saber vivendo. Sim. Entendeu? Então, você tem uma noção, tem um Existe interesse. uma expectativa, mas tem aquela... o conhecimento real é só depois. Isso, tem aquele fogo, digamos assim, aquela curiosidade, aquela motivação, mas é uma coisa que é um processo. Entendi. Sabe? Então, para mim, foi fundamental esse tempo que eu amadureci, consegui pensar e realmente desenvolver em outras coisas, para depois fazer a prova e iniciar. Entendi. História massa. Parabéns. Para quem não sabe, Jaime vem de uma cidade do interior também, Francisco Sá, né? Isso. Perto de Montes Claros. E ganhou a capital, né? Hoje ele mora aqui em Belo Horizonte, atende em vários hospitais. Excelente neurocirurgião pediátrico. Inclusive, esse ano foi um dos anos que eu tive maior aprendizado em neurocirurgia pediátrica e uma das pessoas que contribuiu foi o Jaime. E você, Raiane, como é que foi sua trajetória até a residência de neurocirurgia? E por que você escolheu isso? Bom, minha trajetória, na verdade, vem de bem antes, assim, porque eu venho de uma família muito simples. Então, minha mãe era dona de casa, meu pai pedreiro, uma dificuldade, assim, de estudo mesmo, né, financeiro, então, corri muito atrás. Estudei bastante, fui conseguindo, assim, ganhar bolsas para poder fazer as coisas. E aí passei na faculdade de medicina, então não tinha nenhum médico na minha família, não tinha referência, Eu também sou o primeiro da minha. Não ter uma referência às vezes fica um pouco mais difícil, mas meus pais sempre me orientaram muito no caminho assim a seguir. Entrei na faculdade. No primeiro ano da faculdade, a gente tem a matéria de neuroanatomia. Então, na primeira aula de neuroanatomia, eu já sabia que eu queria neurocirurgia. Neuroanatomia é sempre um start, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, isso aí é sensacional, então eu vou querer estudar mais essa parte. E a partir daí, a minha faculdade toda foi voltada para neuro. Durante a faculdade, eu abri uma liga de neuro na faculdade, juntei alguns colegas, abri uma liga de neuro, comecei a acompanhar alguns neurocirurgiões no João 23. Então, desde o segundo ano de faculdade, eu já estava no bloco, acompanhando o pessoal, seguindo ali os passos, né? O Rodrigo Faleiro, o Augusto, eu já acompanhava eles. No primeiro dia que eu vi um cérebro, acabou. Aquilo ali, pra mim, eu não tinha dúvida que eu queria fazer aquilo. Eu acho que foi parecido com o que aconteceu comigo. Não tinha dúvida. Mas durante a faculdade vem alguns entraves, né? Então, a neurocirurgia ainda é uma especialidade mais masculina. Então, o fato de ser mulher faz com que isso seja mais difícil. Não tem como. Importante. Então, muitas pessoas durante a faculdade, quando eu falava que queria fazer neurocirurgia, me desincentivavam pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser baixinha. Então, isso tudo fazia diferença. Operar, você não dá conta, a cirurgia é pesada,
tem que passar parafuso, tem que fazer força. Capote de 20 quilos. Capote de 20 quilos. Então, assim, realmente, durante a faculdade, às vezes a gente não tem essa sensação, né, de que é tão difícil. Eu amadureci durante a residência esse pensamento. Mas na faculdade aquilo ali só me instigava. Falava assim, agora é que eu vou fazer isso mesmo. Agora eu vou fazer porque eu sou pirracenta. Agora eu vou querer fazer isso. Não tem mulher, então eu vou fazer. É isso aí. E durante a faculdade toda foi esse estímulo. No ano de tentar a residência, né? No 6º ano, todo mundo tava fazendo cursinho e tudo. E o cursinho é um curso caro. Muito caro. Então eu Diga-se de estudei passagem, assim... Cara, eu estudei por conta própria. No primeiro ano não passei em neurocirurgia, até tentei neurologia na época, passei em neurologia, mas em Belo Horizonte tinham 11 vagas no ano que eu fiz. Então, neurologia eu passei, fiquei, não vou, mas eu não ia ver o cérebro aberto, eu não ia dissecar não ia as ser tão legal. coisas. Aí eu falei, não vou querer. Aí, trabalhei 1 ano no PSF, igual o Jaime, para poder conseguir pagar o cursinho. Aí, graças a Deus, paguei, passei, e aí entrei na neurocirurgia depois de 1 ano de trabalho aí de PSF, e aí cheguei, comecei, e aí o R1 é outra coisa, assim, que é outro mundo, né? É outra realidade. Mas foi aí a neurocirurgia apareceu pra mim, e aí foi mais 5 anos de residência. Diga-se de passagem, me desculpe os neurologistas, mas a neurocirurgia é bem mais legal. E... Verdade. Você falou do cursinho, né? Mas como foi o processo de estudar para residência? No meu caso, eu comecei a estudar desde o 2º para o 3º semestre. Eu respondia às provas de residência, não tinha conhecimento quase nenhum no início da faculdade daquelas questões específicas. Mas já tentava ver as questões comentadas, eu cheguei a montar na faculdade uma liga extraoficial chamada Liga da Residência, onde a gente sentava, reunia para responder as provas de residência desde o 3º semestre. Então, assim, eu já tinha certeza do que eu queria, era neurocirurgia mesmo, e eu comecei a estudar muito cedo. E aí também tive esse mesmo processo de liga acadêmica, que me ajudou muito, me incentivou mais ainda. Depois, no 4º ano, eu fiz um curso online de residência médica, que assim, foi bem básico, mas me abriu os olhos de que eu não sabia nada ainda para passar na prova. No 5º ano, estudava por conta, mas também cheguei a fazer um cursinho da residência, na época ficou bem mais barato, porque era no início da pandemia. E o 6º ano, aí eu repeti o mesmo curso que eu tinha feito, que também... né, consegue desconto, e aí ficou bem mais em conta e eu consegui. O meu método era principalmente responder questões. Para o meu treinamento, o que eu penso sempre? Eu tenho que treinar para aquela prova que eu vou fazer. Então, primeiro eu decidi os lugares que eu ia fazer. Os meus preceptores da época me orientaram a escolher lugares de médio porte, onde é porta aberta para o SUS, né, de trauma. E, além disso, assim, essa é uma visão minha, vocês podem até opinar também, lugares que tenham entrevista. Eu não escolhi esses lugares por medo de, né, existir pessoas da casa e essas pessoas serem chamadas ao invés de me chamarem. Que aconteceu, inclusive, numa prova que eu fiz, eu cheguei a ter uma nota bem alta, e aí quando chegou na entrevista, eles perguntaram as coisas que pra mim não faz sentido nenhum, se eu tinha feito estágio no exterior e tal, e foi isso que tirou minha vaga naquela universidade. Então, eu estudei basicamente por questões, aula, e tive essas orientações de escolha. Por isso que hoje eu estou em Diamantina, né, que é um serviço que tem uma macro-região muito grande, a gente atende muito paciente, tem cirurgia todos os dias, mas é um hospital de médio porte. É um hospital onde a gente tem acesso a todos os preceptores, a equipe de residentes é pequena, mas a gente é muito unido, e isso eu acho que, se eu tivesse um lugar grande, eu acho que eu não seria tão feliz igual eu sou lá. Para vocês, como é que foi esse processo? Como é que vocês estudaram para residência? Como é que vocês fizeram para passar? Pode começar. Na residência, assim, para estudar para residência, eu não tinha um método específico, não. Eu acabei buscando, assim, a partir do momento que eu decidi o que eu queria fazer,
Eu entendi que aquilo ali seria um concurso e eu fui buscar informações com quem mexia com concurso. Então, Entendi. o pessoal não tinha para estudar sobre método e nada até então, não. Então, fui buscar, ver o que era mais factível, o que realmente poderia me preparar melhor. E acaba que os cursinhos também, eu acabei fazendo o cursinho na época também. Eles dão uma orientada, né? Dão uma orientada. Eles colocam no caminho, assim. Então, predominantemente, meu tempo ele era voltado para questões também, sabe? Entendi. A não ser que eu não dominasse nada do assunto. Eu aprendo muito com questões. Exatamente. Então, questões são bem interessantes nesse sentido. Tanto é que, por exemplo, na residência, a prova da residência, o conteúdo de clínica, que é um conteúdo maior, foi um conteúdo que eu menos vi. Eu escolhi uns 5, 6 temas, os mais prevalentes, e não estudei nada do resto. Priorizou os principais. Os principais, e voltei para isso. Se desse tempo, eu ia ver os outros. Essa é uma dica importantíssima, pessoal. Aprenda a priorizar e para de preguiça de fazer questão. Tem que fazer questão. Você quer ir bem numa prova, tem que fazer questão, não tem jeito. Exatamente. Então, assim, conteúdos que eu não gostava, na época, por exemplo, na parte de pediatria, aleitamento materno, técnicas de aleitamento Enfim, a materno. hipocrisia. Ninguém. Eu não gostava. Não, mas aí é outra coisa, um pouquinho diferente. Eu não gostava e caía muito. Assim, pelo menos os últimos anos, isso caía. Então, SUS, temas do SUS, isso caía bastante. Então, uma coisa que eu não gostava muito, eu acabei tendo que voltar a atenção mais para isso. E aquelas coisas que me eram um pouco mais interessantes, inclusive a parte neurológica. Sim. Quanto é que vai cair um caso de clínica em neurologia? É mais comum cair de trauma do que... Com certeza. Então, assim, teve que passar por um período que era mais voltado realmente para a prova do que realmente para ter alguma coisa do fundo neurológico, neurocirúrgico. Uhum. Então foi basicamente assim, voltado mais para questões, eventualmente resumos que eu pudesse estar revendo de uma maneira mais curta. Sabe? Eu acho que entra muito naquela coisa, né? A neurocirurgia não é uma das principais matérias da faculdade. O que os acadêmicos precisam mais entender é trauma, a TLS, aquela parte inicial de todo atendimento ao trauma. Porém, a neurocirurgia específica, ela não é cobrada e nem precisa ser cobrada, porque é uma matéria bastante específica mesmo. Então, eu, quando estava nesse processo, eu foquei em matérias que eu não gostava. Eu não estudava nada de neurocirurgia. Estudei GO, que eu odiava GO, mas, diga-se de passagem, foi um dos melhores estágios do internato e acabou que eu aprendi porque foi uma das matérias que eu mais estudei. E pediatria, que eu também não gostava, inclusive até hoje eu acho que eu não gosto muito, mas foi as duas que eu mais estudei. E você, Rayane, como é que foi o seu processo de estudo? Acho assim, se tivesse que dar uma dica pro pessoal, seria focar nos temas principais, igual o Jaime falou. Acho que não vale a pena tentar ler o mundo. E eu tenho, assim, 2 métodos diferentes, porque a primeira vez que eu tentei, eu não tinha feito cursinho, então eu foquei em estudar pelas apostilas e tal, li bastante, li a matéria toda, mas não foquei em nada, então acho que isso me atrapalhou. No ano que eu parei para poder estudar mesmo e fiz o cursinho, eu acho que seria pegar aulas de temas que mais caem, então assistir umas aulas, dar uma lida, uma resumida naquilo ali. Decorar o resumo. Tem que decorar, tem coisa que tem que decorar. Tem coisa que não tem jeito. Agora, para saber se você aprendeu ou não, a matéria é questão. Então, a minha dica seria fazer questão e voltar e corrigir a questão. Porque não adianta ver o gabarito, ver que errou e ir fazendo mais. Porque aí você sempre vai marcar a mesma alternativa. Tem que parar, voltar na questão, dar uma lida, ver o que você errou, por que você errou, e gravar a informação certa, senão você vai errar sempre as mesmas questões. Isso é verdade. Então, eu acho que é questão comentada e questão corrigida, é isso aí que faz passar em prova. Até um ponto que você começa a ler a questão, você já... Não, tem que ter essa resposta aqui, já vou buscar a resposta. Eu já sei. Tem que ter essa resposta. É verdade. Eu cheguei a responder, no meu último ano, 50 questões por dia. E mais nesse objetivo. Bom, eu acho assim, responder 50 questões e corrigir as 50 questões é muito tempo que leva. Porém, com a prática de questões e elas acabam se repetindo, tinha questão que eu começava a ler, não sei, já ia na resposta e marcava. Então, outra coisa que eu acho importante é talvez fazer metas diárias, seja importante. Legal.
Mas eu acho também que talvez o ideal seja fazer meta semanal. Porque muitas vezes um dia específico você não vai conseguir fazer e se frustra por não cumprir sua meta. Mas se você tem uma meta semanal, você vai encaixando ali na semana de modo que termine. E aí o fim de semana é aquele... Eu fazia muito isso. Meu fim de semana, a princípio, seria livre no domingo, desde que eu completasse a meta. Se não completasse, o domingo era o dia para terminar. Aí você dava o sangue para poder ficar livre. Eu acho que a minha meta era mais ou menos assim, eu fazia em média umas 400 questões por semana. Mais ou menos isso. Mas é mais ou menos o que você falou, né? Mais ou menos. Eu já nem lembro quantas que eu fazia. É muita questão, é muita questão. Muitas questões. É muita questão mesmo. Existe aquela pirâmide de Miller, né, que é a pirâmide do aprendizado, onde o aprendizado ativo ele é o mais importante. Responder questões e corrigir questões é uma forma de aprendizado ativo e ela ajuda realmente a reter esse conteúdo. Tem coisas que eu lembro de GO até hoje porque eu estudei ativamente. Você só lê, sua retenção é só 10%. E outra coisa também, Matheus, o aprendizado ele não pode ser somente de uma maneira, por exemplo, só a leitura. Tem que tentar usar todas as coisas. Então, leitura em voz alta, leitura em voz baixa, grifar, fazer resumo. Cada um tem um método, né? Repetir depois, ensinar alguém, fazer aula. Revisões passadas. Passadas. Então, assim, outra coisa também que ajuda muito para estudar é fazer revisões de temas que você estudou há muito tempo. Então, por exemplo, você tem de janeiro a dezembro. A matéria que você estudou em janeiro, muitas vezes, quando chegar em outubro, você não tá lembrando. Esqueceu. Mas se você vai fazendo revisões sistemáticas mesmo dos meses, vai gravando cada vez mais. Então, também são métodos bons de estudos. Respeita a curva da memória, né? E para fazer as revisões espaçadas, eu usava os flashcards. Para mim, que é outro, me ajudou outro muito. método de aprendizado, né? Eu acho que tudo é questão de estratégia, né? Principalmente ao passar em prova. Memória visual também, né? Muitas vezes... Você acabou de passar num concurso da polícia, prova física e tudo, você provavelmente teve uma estratégia para passar nessa prova, né? Então tudo é estratégia. A gente precisa ser estrategista no objetivo que a gente vai querer, né? E uma questão prática também, né? Porque muitas vezes a gente tem que trabalhar durante o dia ou da plantão e você não consegue fazer o que você queria, né? Tem que encaixar um método de estudo que encaixe na sua carga horária à disposição desse estudo, né? Porque não adianta criar metas que você não vai conseguir cumprir nunca, que você não vai sair do lugar. E também voltado para a necessidade do concurso que você mais quer, né? Sim. A prova de São Paulo é diferente. Essa é uma das coisas que eu sempre falo pro pessoal quando eles me perguntam, né? Como fazer para passar na prova, quais as dicas. Primeiro a gente tem que saber qual residência escolher, passou dessa fase, escolher qual lugar você quer fazer e depois disso se preparar através do conhecimento ativo, né? Para essas provas específicas. Se a prova tem uma prova prática, você tem que estudar para a prova prática. Não adianta você só ler teoria. Você tem que ter um direcionamento para essa prova prática. Se é entrevista, treina para entrevista, tem que ter um direcionamento para essa entrevista. E as provas objetivas, que são as mais comuns, né? Que seguem as questões que a gente acabou de falar. Conhecendo a banca também dos últimos anos. Olha, a banca provas antigas, as provas antigas, talvez mapeá-las, né? Ter noção do que é que mais cai, porque a chance maior de voltar aquele conteúdo é bem maior. A gente, inclusive, fez recentemente, né? Eu e Jaime, a prova de título da Sociedade de Neurocirurgia. Então, a gente passou por um outro concurso que teve que fazer tudo isso de novo, né, Jaime? Então, fazer prova antiga e mapear os temas mais importantes a chance de repetir o tema é muito grande. A questão, muitas vezes, não. Mas o tema repete, então... E se o pessoal acha que a faculdade de medicina tem matéria pra caramba, neurocirurgia também tem matéria pra caramba. É muita coisa. Não é à toa que é 5 anos e a curva de aprendizado ainda continua depois, que a gente vai falar disso depois. A gente precisa conhecer os lugares onde a gente vai querer fazer as provas. Vocês procuraram alguém para saber como é que eram esses lugares e... Além de saber quais lugares vocês iriam escolher ou não, quais eram suas expectativas de entrar na residência? O que vocês esperavam daquilo? Quando eu fui escolher, assim, acabei que tive mais contato com esse amigo meu que já tinha uma definição do que ele ia fazer. Então, era basicamente Belo Horizonte. Eu ia voltar para cá
até mesmo porque minha esposa, hoje, na época minha namorada, eu queria voltar pra cá. Legal. Então eu Então tinha teve uma influência familiar no meio, né? Então eu acabei... Mulher manda em tudo. Tive preferência por conta disso. Apesar de eu ter tentado em outros lugares também. Inclusive em Minas Gerais ou em São Paulo. Com um perfil até semelhante ao de Minas, sabe? Mas foi mais voltado nesse sentido e também a minha formação é aqui, então eu já tinha um conhecimento de pessoas que já trabalhavam aqui. Você formou na UFMG, Na né? UFMG. Então eu tinha já um conhecimento do pessoal daqui, como era mais ou menos. Entendi. Então foi mais voltado nesse sentido. Agora, em relação ao início da residência, assim, o que de vir para cá, realmente essa parte inicial foi bem complicada. Você fica 3 anos fora, tem que voltar para a cidade. Tem que voltar tudo de uma novo. cidade, um trânsito. Com mala e cuia. Com mala e cuia. Então, assim, eu passei em Uberaba, uma cidade boa, no sentido de ser mais próximo de Diamantina. Sim. Foi uma coisa que me chamou bastante atenção até de ficar lá. Mas, assim, via de regra, com o que eu conversei com os meus colegas, não tinha uma diferença tão grande entre os serviços. Né? Tem serviços mais voltados para determinada situação. Lá é o FTM, né? O FTM. Triângulo Mineiro. Mais voltados para determinadas habilidades, opera mais tal coisa, né? mais doenças de uma determinada região, um pessoal. Mas não tinha uma preferência exata por um serviço. Não tinha um serviço de Era mais o lugar. Era Belo Horizonte. Então, dentro de Belo Horizonte, quando eu tinha a possibilidade, assim, eu elenquei os principais serviços mais voltados para cá. E aí, quando eu fiz isso, eu passei a pesquisar junto dos colegas, buscar contato de quem já era residente, aí conversar com esses residentes, uma vez que eu já tinha sido classificado, e aí vendo onde é que eu poderia me encaixar melhor, sabe? Dentro das minhas preferências. Porque até então o programa, quando você era chamado, você tinha a possibilidade de recusar ou aceitar a vaga. Uma vez que você recusasse a vaga, você tinha a possibilidade de escolher mais 3 lugares. As vagas de neurocirurgia na época, se não me engano, eram 12 vagas do PSU. Alguma coisa assim. Eu acho que mantém. No meu ano foram 11. No meu então, 11 também. Elas se mantinham. Então, você poderia, de 8 ou 9 que você estava lá esperando, ou 10, você só podia escolher 3. Então, interessante isso. E aí, eu acabei passando em Uberaba e mantive a vaga. Ia fazer matrícula e tudo mais, mas a gente tinha um grupo de WhatsApp que a gente conversava, nota tal, não sei o que. Eu vou assumir tal lugar, eu vou desistir de tal lugar. Não, tô esperando tal lugar para assumir. Isso ajuda demais, né? Essa conexão que o Brasil criou. Massa pra caramba. O brasileiro é fácil de lidar, né? Então, assim, foi umas 2 semanas de jogo de xadrez pra gente encaixar as pecinhas. Aí foi o momento desse meio tempo aí já visitar os serviços que eu já tinha em mente, visitar, me apresentar mesmo. E aí acabou que eu teve a oportunidade de ir para cá, o serviço do Hospital da Unimed, que eu me formei, e acabei gostando bastante. Ah, legal. E aí, Rayane, como é que foi? Quais foram suas expectativas? Eu também pesquisei antes todos os serviços, acho que isso é importante, né, pro pessoal. E ver qual que é o seu perfil, né? Se é um perfil que quer conseguir resolver a parte mais de trauma, é um perfil mais de SUS, é um perfil mais particular, gosta muito de tecnologia, quer ver as novas tecnologias. Então, acho que isso tudo faz diferença. No meu ano, graças a Deus, eu passei em alguns hospitais, pude escolher. Tinha alguns amigos já na neurocirurgia. E aí, conversando com eles, eles me orientaram mesmo escolher lá no Biocor, que foi onde eu fiz a residência. O perfil do meu serviço é um pouco diferente, porque é um perfil de um hospital privado. Então, essa questão de tecnologia lá, a gente tem tudo, né? Entendi. Tinha tudo que você pensar. Então, você tem acesso a todas as cirurgias novas. Os chefes são referência em várias coisas, então, muitas vezes o teste era feito lá com a gente, então, novas tecnologias, tudo resolvido lá. Então, assim, movimentava bastante. E a parte, assim, de trauma, a parte mais básica da neurocirurgia, a gente rodava no Hospital João 23,
que é a referência da América Latina de trauma, então a gente teve muito caso também. Você acha que foi uma residência muito boa? Foi, você aprendeu os apertos do Suzão. Você aprende, né? É diferente, é muito diferente. Então, acho que a pessoa, quando for escolher neurocirurgia, ela tem que ver qual que é o perfil de paciente que ela lida, se é um perfil mais de SUS, se é um perfil mais particular, e se ela está disposta a experimentar os dois ou não. Então, isso faz diferença, porque são 5 anos que você vai viver isso, né? É verdade. Se possível, conhecer o serviço. Ir lá conhecer. Ou alguém que faça, fazer né? Contato, conversar entrar bastante em contato com o pessoal. Hoje isso é muito fácil. Eu conheci o pessoal de Diamantina através do Instagram. Entrei, conheci o Guaraci, conheci o Márcio, a gente começou a conversar, e aí, quando eu cheguei, eu já sabia um pouquinho, assim, como é que era e tudo. Fui lá, conheci um pouquinho antes de entrar na residência, e só fui gostando, graças a Deus. E quais eram as expectativas no sentido emocional de começar a residência? Como é que era? Você estava empolgado, estava com medo, já sabia que o serviço era pesado? Pelo menos para mim, como eu tive contato muito cedo na faculdade com profissionais da neurocirurgia, todos eles falavam, residência de neurocirurgia é pesada pra caramba, você vai chegar lá, vai trabalhar igual um cachorro. Então eu já cheguei preparado para ver zona de guerra, para chegar e dar o sangue mesmo, ficar sem dormir, entrar em cirurgias longas, várias cirurgias, principalmente R1, que eu acho que vocês devem concordar comigo que é o pior ano da vida de todo neurocirurgião. Como é que foi essa expectativa emocional para vocês? Olha, para mim, eu esperava realmente que fosse 5 anos assim, mais árduos em termos de trabalho, dedicação, né? Até abdicar um pouco mais do tempo da família e voltar mais realmente para a formação. Concordo que o R1 seja realmente mais, digamos assim, mais árduo, mais complicado nesse sentido. Mas o R1, pelo menos meu R1, foi um ano que eu tive o mínimo de contato com a neurocirurgia. Então, assim, foi mais voltado para a neurologia. E foi um ano mais difícil justamente por causa disso. O meu também, eu penso da mesma forma. Para quem não sabe, a residência de neurocirurgia no primeiro ano é obrigatório você fazer um programa de neurologia também, né? Você ou faz, se eu não me engano, pela sociedade é 6 meses, pelo livro do residente. Mas lá no meu serviço, por exemplo, a gente faz um ano meio que misturado, sabe? A gente roda a enfermaria de neurologia com os preceptores de neurologia e fica para as urgências da neurocirurgia. Então, acaba que no meu serviço a gente entra em neurocirurgia também, só que o foco maior realmente é a neurologia no primeiro ano. E o que me deixou bastante assim, frustrado no R1 foi que, além de eu estar trabalhando pra caramba, cansado todos os dias, a recompensa, aquela dopamina que eu busquei lá no 5º ano de faculdade, quando eu estava na cirurgia do subdural crônico, eu não tinha. Eu não entrava em cirurgia direito, entrava em cirurgias pequenas, eu entrava para fechar a pele. Exatamente. Ou quando eu entrava, o serviço era muito grande, porque era quando os outros residentes não estavam presentes, ou eles iam para o congresso, ou viajavam, ou estavam de férias, e aí o serviço era muito pesado, tinha que chegar de madrugada e só sair de noite. Então, assim, foi bem complicado realmente o R1, e o mais frustrante para mim foi ter que rodar neurologia, porque é uma coisa que eu particularmente não faria outra coisa na medicina se não fosse a neurocirurgia, né? Eu teria mexido com outra profissão. Então dá um certo desânimo, a minha não desanimação foi essa. Pela neurologia em si, porque realmente os colegas que fazem adoram a neurologia e realmente é bem interessante. Só que é aquela coisa, né, que você passa um tempo durante você passa estudando durante a residência para chegar e tá imerso no conteúdo da neurocirurgia. Então, pelo menos para mim foi nesse sentido. Minha carga de trabalho, ela aumentou muito no R2, mas foi o ano, digamos assim, comparado ao R1, foi o ano dos anos mais felizes assim, em relação à residência. Foi muito top. Que eu consegui fazer justamente isso. Chegar do início até o fim. Mas você chegava às 6h30, 6 horas, 5 horas. Mas eu tava na cirurgia. E saía meia-noite, 1h da manhã. Mas aquilo, de certa maneira, era recompensador. Sim, muito recompensador. Sim. Né? Tanto pela questão de ser útil, quanto pela questão de aprendizado. Você tá vendo o cérebro ali, poxa. Mesmo com os testes diários, sabe? Não é que seja tudo flores, não, mas... Acho que o que mais frustra, né, o residente de neurocirurgia é o fato de não operar.
independente O do R residente que raiz. ele está. Porque hoje Independente tem do R muito que ele está. pessoal fresco aí também que não gosta de operar, não, hein? O meu R1, eu entrei com a expectativa altíssima. Era o que eu queria desde o início da faculdade, queria operar. E apesar de não ter medo de trabalhar, isso aí não é um problema pra mim. Me prepararam é pesado, mas o R1 pra mim foi muito mais pesado do que eu tava esperando. Eu não tinha essa noção. Você pode estar achando que vai ser pesado e tal, mas quando você não viver, você não tem noção o tanto que realmente é pesado o negócio. Então, assim, a gente fazia cargas horárias altíssimas, muita neurologia também. Meu primeiro ano foi basicamente neurologia. E você chega a um ponto que você dá uma embotada mesmo, assim. E olha que eu não sou uma pessoa mimizenta, não, mas... Eu também não, mas eu fiquei chateado. Eu fiquei pra baixo, assim. Chegou no finalzinho, eu falei, eu não dou conta desse negócio mesmo, não. Tava todo mundo certo. E aí você dá uma respirada, toma um café. Tinha um R+, muito gente boa, que quando eu tava assim, que ele via que eu não tava aguentando mais, ele falava, vamos ali tomar sorvete. Achei que era pra tomar uma cerveja. Tomar sorvete Eu sempre tava de plantão, né? Não podia beber, então... Agora, esse papel do R+, ele é fundamental, nesse fundamental. Nesse Se você não tiver um R+, gente boa... É complicado, Eu falo assim, o Márcio, que é meu R+, direto, acabou que virou um irmão pra mim também, a gente tem uma relação muito boa. João, quando eu entrei era a Camila também, e foi uma relação bem amigável quando eu cheguei, sabe? Eles me receberam muito bem, eu acho que isso faz uma diferença muito importante. Porque você acaba desenvolvendo uma relação que é quase familiar, se não for familiar, um nível de amizade. Passa muito tempo junto, né? Passa muito tempo muito grande. Quase um irmão de guerra mesmo. Que apesar dos conflitos diários, e você tem, obviamente, a hierarquia dentre os residentes, é essa relação que te sustenta ao longo dos 5 anos. Porque realmente é quem você mais vê. Uhum. Mais que sua família, né? Mais sua família. É verdade. Mais você conversa, o dia que você não tá bem, você quer desabafar, geralmente tem alguém pra te escutar. Mas no fim do ano, assim, eu ouvia chamada que não tava chamando, eu acordava com o celular tocando que não tava tocando. Realmente Eu até hoje escuto o barulho do plantão do Motorola. Eu tava nos Estados Unidos, no aeroporto, tocou o Motorola, meu Deus, o coração acelerou. Exatamente. Meu Deus, o paciente tá chegando aqui pra operar. Até hoje, se eu ouvir o toque do meu telefone, que era na época do R1, eu tenho taquicardia. Eu também tenho. Isso não é normal, não. Não é normal, não. Sistema nervoso autônomo, o simpático ativa na hora. Assim, pupila dilata e vai aquela coisa fuga. Luta ou fuga. Você fica na hora. É isso aí. Eu recebo, né? Toda quinta-feira eu libero perguntas no Instagram. E já tem algumas semanas que as pessoas sempre perguntam as mesmas coisas. Por que eu escolhi neurocirurgia? Eu já falei. E elas também falam por que elas querem escolher. Elas veem a neurocirurgia, né, com muito glamour. Acham que o neurocirurgião ganha rios de dinheiro, que ela vai ficar rico fazendo neurocirurgia. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que ela sempre reclama quando eu falo que a neurocirurgia a gente trabalha muito, a residência é muito pesada. Elas falam, mas eu preciso ficar tantas horas em pé na cirurgia, se eu for fazer neurocirurgia, eu preciso fazer tanto plantão assim, eu vou ganhar rios de dinheiro mesmo? São perguntas que acontecem semanalmente para mim. Então, assim, eu vejo que o pessoal quer fazer a neurocirurgia ainda pelo glamour, né, da neurocirurgia, e eu acho que tem mesmo, pelo menos para mim, eu ainda vejo com esses olhos. Elas acham que realmente vão ganhar rios de dinheiro, que isso vai enriquecê-las. E elas não querem trabalhar muito, pelo menos é o perfil de pessoas que vêm atrás de mim. Eu não sei se chegam essas dúvidas para vocês também. Se chegam, por que vocês acham que as pessoas querem fazer neurocirurgia? E por quê? E o que essas pessoas precisam saber sobre a residência e sobre a vida de neurocirurgião? Vocês são jovens neurocirurgiões, entraram no mercado de trabalho recentemente. Então, mais do que ninguém, mais do que os antigos, né, que já têm uma carreira estabilizada, vocês podem falar isso aí, até para mim mesmo.
Eu quero falar uma frase de efeito. Pode falar. Olha aí. Não faça a neurocirurgia pelo dinheiro. Você irá se frustrar. Pronto. Agora pode ir já. Tá certo. Nós vamos fazer um corte e postar isso aí. Tá vai ficar certo. massa. Olha, a questão de fazer neurocirurgia, até a glamorização da neurocirurgia, eu acho que faz parte realmente, primeiro, talvez tenha um pouco mais da questão do encantamento no primeiro momento com a neurocirurgia. Sim. Não sei se a parte realmente de glamour seja dispersada aí pelas mídias, O pessoal assiste muito pelas Grey's Anatomy, séries, né? né? Vê Derek Então, Shepherd lá, é. operando aqueles casos mirabolantes. Então, assim, da realidade que pelo menos eu vivo aí, e acredito que a Rayane, você também deve Eu enfrentar aí, que é o SUS, né? sistema público e o sistema privado, que ainda assim não é no nível de Não outros é a países. ponta né? igual Não é a ponta. outros países. Né? Raras exceções, né? Alguns serviços realmente. Que não é esse mar de rosas, não. É muito trabalho. A residência ela é um ensaio, ela te prepara para isso. Você vai trabalhar e aprender. E quando você está trabalhando, o plantão ou os pacientes que você vão atender, você vai atender, na verdade, não é muito diferente. Você tem muito trabalho, você tem demandas. Sim. E para uma remuneração que não é. São plantões Não é pesados, né? não é o que vai superar, digamos assim, o que a gente tem de outras profissões, de outras Médico áreas generalista, da por exemplo. da medicina. Pra quem acha que um plantão de neurocirurgia paga muito bem, isso aí tá na internet, é só vocês colocarem aí. Existem plantões de R$900 a R$2.300 aqui em Minas Isso. Gerais. Essa é a média, né, do serviço que tem o plantão de neurocirurgia. E o maior empregador nosso é o SUS. É o SUS. Né? E Continua o serviço sendo o SUS. privado, ainda assim, a maior parte das pessoas tem plano. Então, serviços particulares, que você consegue fazer uma cobrança, digamos, fora do que é tabela, não é o tão comum da população brasileira. Né? E acho que existe também um serviço indireto que a gente faz e que te conta horas, não só do plantão, mas muita coisa a gente tem que estudar, é uma área complexa, então nem sempre a gente tem resposta para os casos que a gente vê. Não dá pra formar e Não dá. trabalhar e Então, acabou, né? Além daquela carga horária de plantão, de hospital, você vai ter uma carga horária de estudo em casa, vai ter uma carga horária de atender telefone, uma carga horária de responder mensagem. Então, assim, é aquela coisa, você tá sempre ligado o tempo inteiro. Meu esposo sempre fala isso, você não desliga nunca. Então, fim de semana, você tá... esse fim de semana eu tô de folga, vai pro clube, você tá no telefone, você tá respondendo, você tá lendo, aí você pensa, você tá lá, fala, não, será que se eu fizer isso não vai resolver aquela hidrocefalia? Então, sua mente não para. Então, se a pessoa não tá disposta a ter uma mente voltada para isso, eu não indicaria fazer neurocirurgia. Acho que assim... Você tem que gostar. Então, se fizer pelo dinheiro, você não vai ser feliz. Não existe almoço grátis, né? A galera quer fazer neurocirurgia porque acha bonito, mas não quer pagar o preço. Aí é aquela questão, né? Mas por que fazer, então? É aquela questão que você falou, que no ato cirúrgico, você está lidando com o paciente, é uma recompensa. A gente é meio que, digamos, entre aspas, viciado nessa dopamina. É gostoso, É gostoso, entendeu? A melhor parte da neurocirurgia é operar. É gostoso, eu vou falar agora de modo prático. Na hora que você passa o bisturi é gostoso, sabe? Dá uma sensação boa. Tirar um tumor, o sangue jorra, você vai lá e queima. É bom. E quando o paciente sai bem, você conseguiu abrir a cabeça de uma pessoa, tirar um tumor lá de dentro e ela sair bem, gente, isso é bom demais. Bom demais. Você fica assim, nossa, que delícia. Então é isso, é esse sentimento. Pra mim, o melhor sentimento, além da cirurgia em si, que eu amo anatomia, então pra mim é sempre muito bom, é falar pra família depois. Dar aquela notícia. Algumas vezes, né, e graças a Deus é a minoria das vezes, a gente tem que falar com coisas ruins, um trauma grave, né, uma lesão maligna, ou uma complicação na própria cirurgia, a gente tem que dar notícias tristes, mas na grande maioria das vezes
as notícias são boas e aquilo ali é Ao emocionante. contrário, né, Matheus, do que todo mundo pensa, que neurocirurgia é só morte e destruição, Não. é. Então, essa parte é muito gratificante. Uma hérnia de disco, o paciente tá com o pé caído, não vai conseguir andar, você tira e ele melhora, isso é muito bom. É porque a galera que fala isso não acompanha o paciente depois, não tem um ambulatório, não vê o paciente numa recuperação com fisioterapia daqui 6 meses. Eu já tive paciente com subdural agudo, isso no início do R1, que ele chegou assim, Glasgow 3, pupila aberta, e a gente entrou porque ele tinha, assim, acabado de chegar no hospital, sabe? E rebaixou, nós tivemos que entrar, mas se você for olhar na literatura, nem tinha indicação cirúrgica nesses casos mais. E aí, descomprimimos, Glasgow 1P, né? P1, na verdade. Entramos, descomprimimos, esse paciente, 1 ano depois, a única sequela dele era uma paresia que ele tinha de bicicleta arrastando a perna. Então, assim, o cara chegou praticamente morto mesmo e tá aí hoje, vivendo a vida dele, tomando as cachaçinhas que ele gosta. Então, igual o que o Jaime falou, né? Por que fazer cirurgia? É por isso. Esse sentimento que faz a gente continuar. É isso aí. Porque a remuneração, ela não... Provavelmente ela vai estar aquém do que você está esperando. Porque a gente tem a expectativa de que também, ao sair da residência, a gente vai montar consultório, vai ser aquela... digamos assim, vai ser uma coisa bem mais linear. Não é. A nossa realidade, hoje em dia, é mais plantão. Mais plantão. A gente dá muito plantão. Então, E ganha o mesmo tanto de um plantão de clínica, por exemplo, que um recém-formado faria. Então, por isso, não espere que vai terminar e ganhar rios de dinheiro, não. E aí você encontra com situações mais adversas possíveis. É toda a construção, né? Desde entrar na residência, formar e conseguir um lugar no mercado de trabalho, é toda a construção. Lógico que você pode dar uma sorte de cair numa cidade onde não tem neurocirurgia, abrir um serviço, e isso não vai ser isento de problemas. Você vai encontrar vários problemas, inclusive institucionais, de pagamento, material, ou seja, pessoas para trabalhar com você, porque um neurocirurgião só na cidade não vai resolver nada, ele vai precisar de uma equipe, né? Ele não vai conseguir resolver todos os casos da cidade. E pelo contrário, né? Aquela questão de você se dedicar e não necessariamente você ter um retorno proporcional. Você está iniciando algo que é novo, né? Além de estar iniciando sua carreira, você está iniciando algo que é novo, num lugar totalmente diferente, tem que... muito jogo de cintura, convencer pessoas de determinadas coisas, existe a aquisição política, né? Aquisição de insumos, né? Então, criar toda uma cultura, buscar às vezes colegas para serem colaboradores. Não adianta você ir para um lugar para fazer neurocirurgia e não ter um microscópio bom, não ter um material cirúrgico bom, não ter material de microcirurgia, não ter um bom instrumentador. Então, assim, tem lugar que não tem drill, né? Você não consegue abrir o osso. Aí então meio que ser um desbravador mesmo nessa situação. Você tem que ir quebrando, né? Lá em Diamantina, quando o serviço começou, o Silvio, que é meu chefe, ele sempre falava isso, né? No início ele teve muita dificuldade. E ele teve que brigar muito contra o sistema. E aí os gestores ajudaram muito nisso, a construir a neurocirurgia que Diamantina tem hoje, que é uma neurocirurgia de ponta. Então, ele realmente foi um desbravador, eu sempre falo isso com ele, sabe? É muito difícil chegar num lugar e querer abrir um serviço de neurocirurgia. O que acontece na maioria das vezes que eu vejo é ir fazer plantão onde já tem, e os plantões não são bem remunerados. Essa é uma verdade. E uma subespecialidade. Vocês já estão fazendo as suas, né? Já é neurocirurgião pediátrico, a Raiane está entrando agora. Mas por que vocês escolheram fazer neurocirurgia pediátrica e por que você, Jaime, entrou aliás, os dois, entrou na neurocirurgia pediátrica de cara depois da residência? Por que não trabalhar mais, como, por exemplo, acabei a faculdade, vou trabalhar e depois entrar na residência? E além disso, existem 8 subespecialidades. Vocês já estão inseridos na neurocirurgia pediátrica, mas como vocês enxergam, quais são os seus olhos para as outras subespecialidades? Quais as perspectivas? Assim, o meu serviço, o serviço que eu me formei, a única subespecialidade que não era assim, que realmente não tinha de fato, não se trabalhava com alguns casos, era a pediátrica. A gente tinha um estágio fora, por 3 meses, né? Então, durante esse período, eu acabei tendo contato com a neurocirurgia pediátrica, inclusive foi durante a pandemia, e aquilo me despertou um interesse.
maior, sabe? E aquele ficou lá incubando, digamos, entre aspas, foi no 3º ano. E aí, ao passar do tempo, fui vendo as outras áreas também e tudo mais, mas de alguma maneira aquilo ali era, como é que eu vou falar, muito peculiar, né? Tinha os desafios da própria especialidade, que é lidar com um paciente totalmente diferente do que a gente via no dia a dia, que Criança é muito é diferente. o paciente adulto. E é um paciente em constante mudança, né? As doenças são, digamos assim, a doença numa determinada fase da vida, ela não é a mesma daquela criança já um pouco mais velha, né? Então, eu acho que o que me chamou a atenção foi isso. E o porquê de fazer logo depois da residência, eu acredito assim, nessa situação específica, eu acredito que eu ficar muito tempo pensando ou se adiantar em se subespecializar, eu acho que já é uma vantagem, porque você está com ânimo, você está saindo de uma residência e o processo de subespecialização, ele não é tão, digamos assim, não é tão diferente da residência em si, numa parte dos lugares. Então, para você ter mais contato, manter a sua mentalidade de, digamos assim, de aprendiz, né? Porque acaba que você vai na sua... Formei em neurocirurgia, eu vou querer operar, eu vou chegar lá operar e tudo mais. E fechar a pele é sacanagem, pô. Então, para você manter essa mentalidade de aprendiz, não estou falando que você não vai manter, Sim. mas para você, digamos, não abdicar tanto, assim, em termos de autonomia dos seus casos, eu acho que é bem interessante você tentar fazer logo depois. Porque você está com gás, você está com disposição, aquela questão, ficar mais velho vai ficando desanimado. Pelo menos a minha percepção era assim. É por isso que será que os cabelos brancos já não? Cabelo branco desde do R2, do R1. Já estão aqui me acompanhando. E eu tô ficando careca. Eu vou esconder aqui da câmera. Exatamente. E aí, depois de escolher, assim, de optar fazer pela pediátrica, eu acredito que vale a pena hoje em dia, com o estante de conhecimento que a gente tem na neurocirurgia, você voltar mais para algum lado. Principalmente se você for ficar em grandes centros. Sabe? São 8 subespecialidades que a gente tem hoje, né? Do vascular, endovascular. Talvez se você for para um lugar de menor porte, se estiver iniciando o serviço, realmente o geral talvez seja mais interessante para você, porque o sub depende de drenagem de casos. Então, assim, não é porque tem muito caso de pediátrica, é porque os casos são dispersos e estão sendo drenados, estão sendo direcionados para determinado lugar. Lógico que tem muitos casos de neurocirurgia que o cirurgião geral, que o neurocirurgião geral ele resolve. Mas, casos mais complexos, realmente eu acho que o conhecimento do subespecialista, daquela pessoa que se dedica mais àquilo lá, que vê todo dia, realmente aquilo ali faz diferença. Entendi. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Concordo com o Jaime. Na minha residência, ela era dividida por subespecialidade, então eu tive contato com todas as subespecialidades. Então, isso aí me direcionou bem para o que eu queria. A neurocirurgia em si, ela é um puzzle, né? Ela é desafio o dia inteiro. Então, para quem gosta de resolver puzzle, é uma especialidade ótima. Então, cada caso vai ser um desafio para você desenvolver. E na neurologia pediátrica isso é maior ainda. É verdade. Porque é uma subespecialidade que tem uma miscelânea de doenças enorme e muitas que nem sequer foram descritas ou estudadas. Então isso aí foi o que mais me chamou a atenção. Ia ser uma especialidade que ia sempre me demandar mais, ia me demandar descobrir, estudar e tudo. Então foi o que me chamou mais atenção. Questão de fazer logo depois de terminar a residência, acho que é o que o Jaime falou mesmo. Se não fizesse, dá uma desanimada, porque é pesado. É complicado. A energia vai esgotando. Vai diminuindo. Realmente. E aqui, uma dúvida do pessoal. Quanto à subespecialização, ela é reconhecida pelo CRM? Como é que funciona a questão de certificação? Geralmente é quanto tempo? A neurocirurgia pediátrica, geralmente, que eu vejo é 1 ano, mas tem outras subs, né, que varia. Até onde eu sei, é mais uma área de atuação do que uma subespecialidade reconhecida. A gente tem as sociedades de sub, né, mesmo, mas no seu carimbo, no seu registro... É neurocirurgião. A única que tem RQE para ela é a endovascular.
É a única que tem RQE e E você... dor também, né? E dor. Acho que dor. E dor. Mas e é dor, porque e dor. tem outras especialidades Porque que tem fazem. outra, não é só neurocirurgião que faz. Então, por exemplo, a verdade. endovascular pode ser A feita radiologia por intervencionista. né? pode ser feita por radiologista, neurologista e neurocirurgião. Então, ela é cadastrada no CRM e no CFM para ter um RQE. Isso. Dor também, porque pode ser feito por anestesiologista e neurocirurgião e legal. neurologista também pode, né? Pode. Então, também tem. Agora, as outras que são exclusivas de neurocirurgião, elas são áreas de atuação. Então, ainda não entendi. tem registro, não. Mas você faz, né, ganha seu certificado e você pode se cadastrar na sociedade, igual o Jaime falou. Por exemplo, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. Isso. Aí existe essa entendi, possibilidade. Uma das coisas que era muito vista antigamente era fazer uma subespecialidade fora do país, né? Lá em Diamantina, por exemplo, os meus chefes, a maioria fizeram na França. Na França, o Léo foi para a Alemanha. E aí hoje eu vejo a tendência, aqui no Brasil tá abrindo muito serviço de subespecialização. Isso é uma coisa boa, porque mostra que o nosso país está, né, com o desenvolvimento constante. O que vocês acham? Ainda tem que fazer fora a subespecialidade ou dá para fazer aqui no Brasil e tá suficiente? Essa foi até uma conversa que eu tive com um preceptor meu na época que eu estava decidindo sobre o fellow, de tentar fazer fora ou ficar aqui mesmo no Brasil. E assim, ele fez fora, né? Fez na França. E uma coisa que ele me apontou foi o seguinte: hoje em dia, ele achou que não fosse tanta vantagem, não, sabe? Porque tem uma geração que a gente Desbravou, né? desbravou, que é a geração que a gente está entrando em contato agora com eles, que eles foram buscar isso fora. E a gente tem uma neurocirurgia muito forte aqui no Brasil. A nossa sociedade é uma das maiores do mundo, né? Se eu não me engano, a segunda, no Brasil. Então, grandes nomes, enfim, tem todo um background tudo, né? todo por conta disso. Então, pessoalmente, eu não vi tanta vantagem de ir para fora. Lógico que tem suas vantagens em relação a ir para outro lugar, novas experiências, enfim. Mas em termos de acrescentar mesmo, assim, na área de subespecialidade, eu acredito que aqui a gente tem uma boa formação, sim. Entendi. E questão também de se inserir no mercado depois, Exatamente. né? Acho que quem tem intenção de ir para fora e ficar fora, talvez valha a pena. Agora, quem tem intenção de ficar no Brasil, vale mais a pena fazer no Brasil, porque você já vai se inserindo, já vai conhecendo gente. Acontece, a gente já viu alguns colegas que vão pra fora, voltam e ficam exatamente do mesmo jeito. Plantão do mesmo jeito, não consegue trabalhar Não se naquela insere subespecialidade. na que ele fez, subespecialidade. Então, acho que são esses dois pontos principais. Ah, legal. Muito bom. Estamos chegando no final do nosso tempo. Foi um prazer ter os dois amigos aqui comigo, compartilhando conhecimentos que eu aprendi, inclusive, hoje muita coisa. Foi muitas dúvidas pessoais também, além do que eu levei, o que o pessoal me pede para responder. Então, agradeço. Se vocês quiserem falar alguma coisa para o pessoal que está assistindo a gente. Eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui com vocês aqui, conversando sobre esse tema, bem interessante, né? Acho que fala final, uma dica, acho que pelo menos assim, pela experiência que eu tive, tentar não pular etapas, sabe? O acadêmico que está na faculdade, faz sua formação básica bem feita, isso faz diferença na frente. Porque no dia a dia, como especialista, a gente é muito assim, vou olhar a minha parte e a outra parte eu parto para o exposto que o outro especialista está olhando. Mas muitas vezes são casos difíceis que demandam um raciocínio maior e numa discussão de caso clínico, essa experiência é muito bem-vinda, sabe? Então, não pular etapas, eu acho que é bem legal. Mesmo que você, quero desde o primeiro período fazer neurocirurgia, mas faça as outras áreas bem feitas, faça uma boa clínica, faça um internato de cirurgia para fazer o básico, para atender bem seu paciente de pronto-socorro, até você começar a ir para a visão de especialista. Se não passar na residência, você vai ter que trabalhar de alguma forma, né? Então, não se subespecializar mentalmente, né? Antes do tempo. Sim, eu acho que é um bom pensamento aí pro pessoal que tá pensando. É sensacional. Bom, eu queria agradecer pelo convite do Matheus. Foi muito bom estar aqui com vocês. Minha dica para o pessoal só comece a sua residência na hora que você tiver certeza que é aquilo que faz seu coração bater forte. É isso aí.
tem que ter paixão. Tem que Tem que gostar ter do que paixão, faz. ter amor pelo que faz, porque senão não vale a pena não. Então, muito obrigado. Então, pessoal, até o próximo episódio no Piramidal Cast.